Olá pessoal, boa noite a todos, todo mundo entrando. Patos, Belém, sejam bem-vindos, vamos lá, todo mundo aqui. Vamos começar o Periscópio de hoje com uma lei muito importante, pessoal de Maceió, Santarém, olá Brasília, Fortaleza, São José do Rio Preto, boa noite, boa noite, boa noite, São Luís, Florianópolis, Salvador, BH, Floripa, Paraíba, Goiânia, interior de São Paulo, vamos lá, todo mundo entrando, convidem seus seguidores. Vamos analisar hoje uma lei publicada ontem que parece boba. Parece uma lei primária, parece que a alteração não teve nenhuma importância, né? Olhando assim, a lei alterou lá a prioridade e tal. Mas vocês vão ver que há várias questões. Eu separei aqui mais de 10 questões para trabalhar com vocês sobre essa lei. Vamos lá, todo mundo entrando, vamos lá. Todo mundo. Vou começar em 30 segundos, vamos lá. Não percam. Um abraço pessoal da repetição, que não pôde estar ao vivo, que assiste na repetição. Boa noite todo mundo, vamos lá. Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Podemos começar, vários corações, obrigado pelos corações. Daqui a pouco podemos parar com os corações, pegar a caneta e papel e anotar as questões inquietantes que virão nas provas de vocês e que vão ser discutidas por aí, ok? Vamos lá. Todo mundo entrando, vamos lá. Vou começar daqui a poucos segundos. Pessoal da recepção, manda um abraço pro Tião Gavião. Tião Gavião, receba meu abraço. Vamos lá, todo mundo. Pessoal, vamos começar então, olha lá. Presta atenção, muita atenção agora, tá bem? Vamos analisar uma lei publicada ontem, mas vamos analisar com cientificidade, sem perder a dogmática, tá bem? Com todas as implicações, tá? Um abraço, Marcos Dominoni, Rebeca. Vamos lá. Desde ontem que estão me perguntando, Gabriel, quais são as implicações dessa lei? São várias, tá bem? E eu queria trazer para vocês, com profundidade, eu vou aprofundar com vocês. Vou ficar no reme-reme, aplica aos equiparados? Todo mundo sabe que sim, já falaram por aí, não é? Eu vou só trazer os argumentos. Mas além disso, há outras questões que até agora não vi ninguém tratar. E eu vou tratar com vocês, tá bem? Gabriel, travou, então vamos parar de mandar as mensagens que de repente não trava. A internet é ruim, não tem jeito, trava mesmo, tá? Muito bem. Vamos lá, gente. A Lei 13.285, publicada ontem, acrescentou ao CPP o artigo 394-A. E a redação é a seguinte: os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Eu vou repetir. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Ponto número 1. Anote. Ponto número 1. Natureza da lei. Eu quero saber de vocês se essa lei tem natureza penal ou processual penal. Como é que eu vou definir, com cientificidade, com dogmática, se uma lei é penal ou processual penal? Não é por onde ela estiver, porque tem leis penais no CPP e tem leis processuais no CP. Gabriel, dá um exemplo. O artigo 105 por aí do Código Penal, por ali, que trata da ação penal, é uma norma processual e está no Código Penal, tá bem? Vamos lá. Há outras questões também de natureza penal que estão no CPP. Então não é pelo local onde ela está, é pelo conteúdo. Quando a lei versar sobre ius puniendi, início do ius puniendi, exercício do ius puniendi, ok? Ela tem natureza penal. Quando a lei tratar de outro lado, de processo o que, Gabriel? Início, meio e fim. Ela será uma lei processual. A partir desse raciocínio, essa lei trata de quê? Da tramitação do processo no qual se apure um crime hediondo. Então, nitidamente, ela tem natureza processual. Se tem natureza processual, conclusão, aqui nós chegamos, eu tenho duas consequências. Primeira consequência, aplicação imediata.
aplicação é imediata. Então, se ela foi publicada ontem o juiz da vara criminal já deveria pegar o processo na pilha de conclusão e colocar em primeiro lugar para a sentença. Então, tem 30 processos, ou 20, ou 10, concluídos para a sentença. 3 deles versam sobre crime hediondo. O juiz tem que pegar, botar o primeiro da fila. Isso é prioridade. Segunda consequência, eu não vou discutir retroatividade ou não. Se a lei tem natureza processual, eu não vou discutir se retroage ou não retroage. Ok? Pessoal, vamos focar aqui no tema de hoje, é esse. Não vamos abordar outros temas, senão a gente perde o foco, perde o raciocínio e a concentração. Tá bem? Vamos lá. Eu não vou discutir aqui se ele é processual, se tem retroatividade ou irretroatividade. Não vou discutir isso. Se a lei é processual, é aplicação imediata, dali para frente o ponto final, tá bem? Então retroage, não retroage, é dali para frente, tá? Aí o processo já tem sentença no processo, a acusação e a defesa interpuseram apelação. O juiz vai dar prioridade, receber o recurso e abrir vista para as razões na frente de todos os processos. Isso é prioridade, tá bem? Ponto. Segunda questão. Ponto 2, segunda inquietação. Aplicabilidade da lei. Ela fala assim: os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade. Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai entender se altera ou não. Vem comigo, deixa eu conduzir. Vamos lá. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Os processos. Qual é a aplicabilidade disso? Processos. Tudo bem. Aplica-se a inquéritos policiais? Os inquéritos policiais, nos quais se apure um crime hediondo, também tem prioridade de tramitação? O delegado de polícia lá com 50 inquéritos policiais para relatar. Ele deve relatar aqueles inquéritos nos quais se apura um homicídio qualificado, um latrocínio, estupro. Aplica-se aos inquéritos policiais, não é? Ele tem que pegar os inquéritos, colocar em primeiro lugar para realizar uma diligência, a intimação de uma testemunha para ser ouvida no inquérito? Sim ou não? Bom, meus amigos, aqui o legislador deixou claro, e isso ele fez inserindo o 394A no capítulo do procedimento. Ou seja, na minha opinião, é claro que isso é muito incipiente, amanhã eu posso mudar de ideia, mas a primeira impressão é essa: não se aplica inquérito policial. Se o legislador quisesse aplicar ao inquérito policial, ele teria modificado também lá o início do CPP, artigos 3º, 4º e 5º, né? Então, e não fez. 6º, 7º não fez. Então ele optou por inserir só no capítulo do procedimento a prioridade do processo em que se apura o crime hediondo. Aqui a interpretação é literal e, além de literal, é sistemática, ok? Sistematicamente falando, a modificação foi só no que toca ao processo. Não há nenhuma menção, nem expressa nem implícita, a inquérito policial. E por falar em inquérito, entra André Show, meu amigo, delegado de polícia, grande mestre de administrativo, tá bem? Então, ponto 2 e 3 juntos, aplico essa lei aos inquéritos policiais? Parece-me que não, pelos motivos que eu já dei. Quarto ponto de inquietação. A lei esqueceu dos crimes equiparados hediondos: tortura, tráfico e terrorismo. Esqueceu, não falou. A Constituição equiparou, no artigo 5º, a lei de crimes hediondos equiparou, mas a lei não. É claro que aqui eu tenho um esquecimento do legislador. Foi um vacilo do legislador. Aqui surgiriam duas interpretações. Vamos pensar antes de darmos a resposta. Aqui surgiriam duas interpretações. Primeira interpretação: eu não aplico aos equiparados. Por que não? Porque o legislador não fez menção a ele. Quando quer fazer, fala expressamente, como faz no artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Os hediondos, a tortura, o tráfico e o terrorismo, aqui não. Então é uma interpretação restritiva, não é? Ou então você pode pensar assim: não, peraí. A todo momento, desde a Constituição de 88, o legislador, ele equipara a tortura, o tráfico e o terrorismo a crime hediondo. Então eu posso me salvar, eu posso me valer da equiparação constitucional e legal da Lei de Crimes Hediondos para dizer que a prioridade aplica-se também
aos equiparados. Inclusive o terrorismo com a lei nova, muito mal feita, mas está tipificado agora, né? Enfim, o que me parece mais correto é a segunda interpretação, ok? Mas, Gabriel, você falou que antes que não se aplica para o inquérito, porque não tem previsão legal, falou só processo. Por que que você está dizendo? Por que que você está dizendo que eu aplico aos equiparados? Pera lá, deixa eu explicar que você vai entender. A Constituição faz equiparação em primeiro lugar, lá em 88. Então aqui eu posso tomar por empréstimo a equiparação constitucional. Aqui a questão é de interpretação extensiva. E no processo penal não há nenhum problema em fazermos interpretação extensiva. Então eu posso tomar por empréstimo um mandamento constitucional do artigo 5º que equipara a hediondos os crimes de tortura, tráfico e terrorismo. Então, posso aplicar? Posso, mas tem que fundamentar, não é dizer que sim porque sim, não, tem que fundamentar. Aqui, um abraço, Leonardo, aqui eu tomo por empréstimo, em primeiro lugar, a equiparação constitucional. Se a norma constitucional tem supremacia e permeia toda a ordem jurídica, eu posso tomar por empréstimo sim, não é nem interpretação, é a norma constitucional, ok? E aí eu sustento, com isso eu sustento, que eu posso sim aplicar essa lei que dá prioridade aos crimes equiparados. Então a tortura teria prioridade, o tráfico também e o terrorismo. E isso gera um efeito prático profundo, porque talvez 1/3 dos processos criminais hoje versam sobre tráfico de drogas. Isso pode atravancar os demais processos, eu vou chegar lá já já. Muito bem. TJ Pernambuco, um abraço também para vocês. Quinta inquietação, quinto ponto que eu identifiquei. Então vamos lá, recapitulando. Ponto 1, para quem chegou agora, natureza da lei processual. Ponto 2, aplicabilidade, processos. Ponto 3, não se aplica a inquéritos. Ponto 4, aplico sim a hediondos e aos equiparados. Ponto 5, eu vou ler de novo. Atenção. Lendo a lei, a gente chega à norma. Você só chega à norma depois que interpretar a lei. Então vamos ler a lei de novo. E depois que eu ler a lei de novo, você vai ter que ler isso aqui mais 50 vezes hoje comigo. Vamos lá. Os processos que apurem a prática de crime hediondo. Os processos que apurem. Os processos que apurem. Aí eu te pergunto. Uma interceptação telefônica para investigar um crime hediondo tem prioridade? Aí, tá vendo? São coisas que ninguém pensou. Mas tem que aprofundar. Tem que ir lá no fundo da questão. É consequência disso. Pensou nisso? Eu tenho uma interceptação telefônica em que eu vou buscar o meio de prova, um elemento de prova, melhor dizendo, um elemento de prova, para provar a materialidade de um latrocínio, de homicídio qualificado, de uma extorsão qualificada pela morte. O processo de interceptação telefônica tem prioridade? É um processo. Vai a livre distribuição. Ou, se for o caso, houver um juízo prevento, vai ao prevento. Ganha um número, aquele número enorme, ganha um número, é um processo. É uma cautelar? É uma cautelar. Também? Mas é um processo. Ganha um número. Vai a livre distribuição. Vai para um juízo. Se não houver prevenção, sorteio. Se houver prevenção, vai para o juízo prevento. Muitas vezes a cautelar, ela vai gerar a prevenção. Não é? Pois então, futuro processo principal. Será que aqui o legislador mencionou só o processo principal? Ou também terá prioridade, ele quis dizer isso, um processo preparatório, cautelar? E aí? Vejam. No processo principal, diz a lei, eu apuro o crime hediondo. Na interceptação telefônica, eu apuro o crime hediondo? Não. Eu busco elementos de prova para trazer para o processo principal. Ora, meus amigos, naquela cautelar de interceptação telefônica, não é? Eu não apuro o crime hediondo, mas, inegavelmente, eu busco elemento de prova para o processo em que será apurado o crime hediondo. De uma forma ou de outra, o que se entende por apurem a prática?
Ora, se numa interceptação telefônica eu vou buscar elemento de prova, de uma forma ou de outra, está se apurando a prática de um crime hediondo. Portanto, parece-me que a interceptação telefônica, que, repito, é um processo autônomo, fica pensado ao principal, também deve ter prioridade. Ok? Também deve ter prioridade. Mas, Gabriel, você falou que o inquérito não se aplica. O inquérito não é inquérito. É um processo. É a medida cautelar. Então, parece-me que uma interceptação telefônica com medida cautelar para apurar a autoria e a materialidade de um crime hediondo deve também ter prioridade. O alcance que se dá à palavra processos que apurem. Eu não estou apurando o processo, o crime, quer dizer. O crime hediondo será apurado no processo principal na vara criminal. Eu tenho uma medida cautelar para buscar elemento probatório. Também parece-me que tem prioridade. Tá bem? Ponto 6. E uma busca e apreensão? O juiz determina uma busca e apreensão de objetos, de computadores, por exemplo, nos quais há prova de um estupro de vulnerável. Não é? Essa busca e apreensão, ela, repito, igualzinho a interceptação telefônica, o que eu falei para lá, falei para cá, não vai apurar o crime, mas vai buscar e apreender um elemento que servirá de prova para o futuro processo criminal no qual se apurará o crime hediondo. Então parece-me que, da mesma forma que na interceptação telefônica, no processo de busca e apreensão, que também é livre distribuição, é um processo, ok? Ganha aquele número, tudo bem? Então vejam vocês, parece-me que também deve ter prioridade. Tudo que cercar o processo por crime hediondo tem prioridade. Todos os processos que cercarem o processo no qual se apura o crime hediondo terão prioridade. O mesmo se diga, questão 7. Questão 7. São 11, não é? O mesmo se diga em relação à decretação da prisão temporária ou preventiva, né? Há um requerimento para a decretação de uma prisão temporária, por quê? O autor do latrocínio, que é um crime hediondo, está destruindo provas. Decreta-se a prisão temporária, ok? Ou a preventiva. Nesse caso, repito o que eu disse em relação à interceptação telefônica e a busca e apreensão. Também, como é um processo, embora autônomo, mas ligado ao principal, onde eu estou decretando a prisão para preservação de prova para um futuro processo criminal no qual será apurado o crime hediondo, parece-me que ali também deve ter prioridade. Tá bem? Então, repito, interceptação telefônica, ponto 5, busca e apreensão, ponto 6, prisão temporária preventiva, ponto 7. Tá bem? Todos os processos que cercarem a apuração do crime hediondo têm também prioridade. Ok? Muito bem. Vamos lá. Vejam. Seguindo. Vou falar do HC já já. Outro ponto de destaque. Ponto 8. Qual é o efeito prático disso? Alguém perguntou. O efeito prático disso qual é? Bom, gente, os processos terão prioridade em qualquer instância. Só que, não tem estrutura para isso. Olha, em termos de realidade da vara criminal, do tribunal, da turma da Câmara, continua a mesma, tá? É moroso, é demorado, não tem material suficiente humano. Mas vejam, o que vai acontecer é que as varas criminais e os tribunais, eles continuarão no mesmo ritmo. O que vai acontecer é que processos passarão à frente. E aí eu tenho que ponderar quais são as prioridades. Dentro das prioridades, quais são as prioridades? Gabriel, não entendi. Não entendeu? Você acha que é só processo por crime hediondo que tem prioridade? Não. Entre as prioridades, eu tenho que estabelecer qual é a maior prioridade. Quer ver uma coisa? Naturalmente, ponto 9.
processo de réu preso tem prioridade. O roubo é crime hediondo? Não. Roubo não é. Tudo bem? Então eu tenho um processo de réu preso por roubo. E tenho o processo de réu solto por estupro. Tudo bem? A prova não é segura ainda, ok? Então o juiz permitiu que o réu respondesse ao processo em liberdade. Então vejam, o processo de réu preso naturalmente vai passar na frente. Mesmo que haja outros processos por crime hediondo, tráfico, tortura e terrorismo, o processo de réu preso sempre vai passar na frente. Então vou falar de idoso já já. Então vejam, passa à frente, aí depois que vem a prioridade do processo em que se apure o crime hediondo equiparado, tá bem? Então, naturalmente, o processo do réu preso, ele vai ter prioridade. Depois dele, o crime hediondo. Tá bem? Vamos lá. Gabriel, aplicação imediata. Falei no comecinho do vídeo, pega na reprise depois, por favor, para não perder o fio da meada. O pessoal tá anotando. Vamos lá. Seguindo. Ponto 10. Prioridade de processo de idoso. Pensaram nisso? O artigo 71 do Estatuto do Idoso prevê que os processos em que o idoso for parte terão prioridade. Não é? E aí? Mas, Gabriel, o idoso não é parte do processo criminal. A parte é o Ministério Público. E ele é vítima. E a outra parte é o réu. Eu sei. Mas vamos à visão além do alcance. Imagina um juízo de vara única que cumula as competências civil e criminal. Ele tem um processo civil, no qual o idoso é autor, e tem um outro processo criminal qualquer, em que apura um crime hediondo. Eu tenho aqui duas prioridades. Vara única, acumula as competências todas, civil e criminal. Enfim, eu tenho o processo do idoso, em que ele é autor, e que o artigo 71 do Estatuto do Idoso confere ele prioridade, e tem outro processo por crime hediondo, que é a nova lei agora, que eu trouxe a CPP, dá também prioridade. Qual será a prioridade? Do idoso ou do crime hediondo? E aí? Não dá para saber. Eu não tenho opinião formada. Parece-me que aqui o do idoso deveria ter prioridade, ok? Mas dirão que deve ser o processo criminal por crime hediondo, tá bem? Enfim, pela condição do idoso, eu acho, é isso aí, prioridade da prioridade, tá bem? Parece-me que, nesse caso, o idoso, pela condição do idoso, por toda a proteção do idoso, ok? Não haveria ali outra solução a não ser o processo do idoso ter prioridade, tá bem? Vamos lá. Ponto 11. Vamos lá, ponto 11. No meu dia a dia, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região Brasília, sediado em Brasília, mas atende a vários estados, seguramente quase a metade dos processos versam sobre o tráfico de drogas, que por essa lei, já falamos, terá prioridade. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele demora 4 anos para julgar uma apelação. 5 anos para julgar uma apelação. Mês passado bateu recorde. Tudo bem que era réu solto. 6 anos para julgar uma apelação de estelionato. E a pena foi 1 ano e 6 meses. 1 e 6 prescreve em 4, não é? Pois então, vejam, se quase metade dos processos são por tráfico de droga, por tráfico de droga, né? A metade é. Se quase a metade é por tráfico de drogas, eu tenho em um tribunal que é lento, como todos são, não é? Não é uma crítica ao tribunal, é a realidade, constatação. Eu tenho praticamente metade dos processos passando à frente. E os que não são por crimes hediondos, ficam para trás. Os processos de estelionato, de furto, que tem pena pequena, vai prescrever. Ora, amigos, toda semana eu pego 3, 4 prescrições supervenientes. Enquanto os processos por crimes hediondos, equiparados, no caso do tráfico, né, vão passando à frente, ficam para trás os demais processos. Vai ocorrer
mais prescrição. Isso aumentará o índice de prescrição nos processos de crimes que não são hediondos e que têm a pena menor. Inclusive, que já há uma pena aplicada e que pode depois dar prescrição retroativa ou superveniente. Então, tem esse efeito? Inegavelmente tem esse efeito, inegavelmente. Inegavelmente. Ora, se hoje toda semana eu pego 3, 4 prescrições por semana, eu vou passar a pegar 5, 6, 7. Né? Isso vai acontecer. Por quê? Não haverá mutirão, não se enganem. Né? Não vão dar posse a mais desembargadores. Eu falei para vocês, os tribunais e os juízos vão continuar no mesmo ritmo. Só que passando à frente os processos por crime hediondo. Ok? Então vejam vocês. Aumentará a incidência de prescrição. Ouçam o que eu estou falando a vocês e depois vocês vão constatar que é verdade. Ponto 12. Ponto 12. Ponto 12. Vamos lá. E os H6? Os H6 têm prioridade? Vamos voltar à redação da lei. Os processos... O HC é processo? É. Os processos que apurem a prática de crime hediondo. O HC apura a prática de crime hediondo? Não. Não apura. Né? Então vejam. O HC, ele não apura a prática de crime hediondo. Mas não tem problema nenhum. Porque o HC é a prioridade da prioridade da prioridade. Então, naturalmente, as ordens de habeas corpus, elas já têm prioridade de julgamento. Então, é o ponto 1 da prioridade. Então, os H6, primeiro, não se aplica por quê? Nos H6, não se apura a prática de crime hediondo equiparado, ok? Então, não aplica prioridade, tá bem? Portanto, amigos, não aplica e nem precisa, repito, os H6 são a prioridade da prioridade da prioridade. Tá legal? Muito bem. Questão que me ocorreu agora, 13ª questão, 13. Deixa eu anotar aqui. Execução penal. Vamos lá. Eu estou aprofundando o tema. Não dá para chegar a falar, é uma lei que alterou o procedimento, né? Tem prioridade, tudo que eu falar agora é repetição, não tem efeito prático. Besteira. Você tem que pegar a lei e aprofundar. Ter a visão além do alcance, descobrir, antever e raciocinar os pontos circundantes que ela gerará influência. Eu listei até agora 12 pontos. 12 pontos. Reais, factíveis, concretos, com os quais os tribunais vão se deparar. Muitos desses pontos, vamos esperar os tribunais afirmarem se sim ou se não. E no juízo da execução penal? O juízo da execução penal, ele tem lá, ora, quantos processos tem execução penal, gente? Quantos processos não tem? 500 processos. Tem uma pilha de 100 processos para serem conclusos. E aí? Daqueles 100, naquela pilha, é só para conceder a progressão de regime. Não é? E o juiz corre para quê? Pô, superlotação carcerária, amigo. Vamos correr com isso. Muito bem, 100 processos. Daqueles 100, 30 são de crimes hediondos. Ok? Crimes hediondos. Vejam vocês. Passam à frente? Ou seja, essa prioridade aplica-se ao juízo da execução penal? Sim ou não? Vejam, vamos voltar à redação. É isso que eu estou falando. A norma é o ponto de chegada. A lei é o caminho. Você só chega à norma se interpretar a lei. Então, a gente quer definir o quê? Que norma eu retiro do 394A? 394A, isso. Que norma? Eu aplico a LEP? Eu tenho que ler a lei para chegar à norma. Não é? Você só... Isso é hermenêutica jurídica. Você só alcança a norma depois que interpretar a lei. Vamos à lei. Os processos que... Já tem de cabeça a redação. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade. Em todas as instâncias. Vamos lá, e aí? Os processos de execução penal, eles apuram crime hediondo? Pensa comigo, vamos lá, vem comigo.
O que quis o legislador aqui? Quis dar celeridade ao processo por crime hediondo. Tudo bem? O processo da execução penal, da VEP, ou talvez VEC, onde você morar, tem prioridade? Parece-me que não. Por quê? Nesses processos, eu estou na terceira fase do princípio da individualização da pena. Ali o que eu tenho é acompanhamento e fiscalização do cumprimento da pena. Concessão de livramento condicional, progressão de regimes, reconhecimento de remissão pelo trabalho ou pelo estudo. Não se apura ali a prática de crime hediondo. Se ali não se apura, parece-me que eu não aplico essa prioridade aos processos da execução penal. Perceberam isso? Bom, senhores, então, esses eram os 13 pontos que de ontem para hoje eu visualizei. Pode ser que daqui a pouco, são 10h33, daqui a pouco eu vou dormir e eu penso em outra coisa, não é? Mas enfim, até agora, pelo pouco que eu pensei sobre essa lei, eu achei esses 13 pontos e me propus a vir aqui falar para vocês. Eu ia falar ontem, mas dei aula ontem à noite. E ontem foi também o meu grupo aqui no Periscope, né? Toda quarta-feira, 10 a 10h30, eu tiro dúvidas de um tema específico. Então vamos lá. Quando eu me propus a trabalhar essa lei, eu me propus a aprofundar o tratamento. Não adianta, a lei trouxe prioridade, então agora os processos passam na frente, e aí vai atravancar um pouco o judiciário, mas tudo bem, fazer o quê? Não tenho o que dizer, aplica para os equiparados, todo mundo sabe. Eu quis ir para terrenos até então não explorados e antever questões que fatalmente os tribunais serão instados a se pronunciarem sobre elas. Tudo bem? Muito bem, amigos, vamos lá. Eu quero agradecer a companhia e a presença de vocês, tá bem? Mandar um abraço para todo mundo. Obrigado vocês. Livrinho de brinde. Você quer um livro de brinde? Vê se serve. Opa, vê se serve algum desses aqui, ó. Vê se serve algum desses. Vamos lá. Serve? Serve algum desses? E esses aqui? Serve também? Ali, ó, vazia a prateleira. Tem lá também. Olha lá. Pode escolher. Vem aqui e escolhe. Brincadeira, né? Vamos lá, gente. É por isso que eu fico com alergia. Esse ambiente é maravilhoso, mas os livros dão muita alergia. Tem muito livro antigo aqui. Tem Jiménez de Assua, tem Spínola Filho, Hélio Tornag, tem tudo aqui. Hugo Auler, Sursi da Pena, já viu isso? Um livraço desse tamanho. Muito bem. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês, não é? Até o próximo... Aí, ó, alergia aí, ó. Né? Até o próximo Periscope. Tudo bem? Gabriel, alguém falou... De um Código Penal comentado? Olha, Código Penal comentado tem código muito bom, muito bom. Tem vários, né? É difícil comentar. Mas veja, o do Bittencourt é muito bom. O do Rogério Sanches é muito bom. O do Rogério Greco é muito bom. O do Nutt é bom. Ok? Então, meus amigos, código comentado tem vários bons. Tá bem? Vamos lá. Gabriel, alguém perguntou. O do Maçom é bom também. São todos bons. São todos bons professores. Rogério Sanches, Greco, Bittencourt, o Maçom, né? São todos meus amigos, grandes mestres, grandes escritores, grandes autores. O que você comprar vai estar bem acompanhado, tá bem? Me perguntaram, Gabriel, seu livro está esgotando? O editor me falou ontem que tinha umas 10 ou 20 no estoque, mas veja só, não precisa se preocupar que já estamos rodando a segunda tiragem, tá bem? Assim mesmo, meus livros costumam, isso é um problema doce, né? Esgotar no primeiro mês, segundo mês, mas faz-se mais tiragens. E aí, não se preocupa não, que até você comprar e tudo mais, vai dar tempo, já estão rodando a outra tiragem. Tá bom, meus amigos? Um livrinho também, que tem a ver com o tema de hoje, Crimes Hediondos, que também está esgotando, esse aqui. Esse aqui é meu xodózinho. Foi escrito, adoro esse livro, né? Foi escrito em Lisboa, ok? O Direito Penal do Inimigo, ele é de Crimes Hediondos, editora Ímpetus. É um livrinho muito gostosinho de ler, toda a teoria do Jacobs, com toda a fundamentação filosófica, filosófica, está ali.
Meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Até o próximo Periscope. Um abraço e tchau.